uma outra situação também, em que você também percebe claramente na oração, importante, está aqui em 2 Reis, um pouquinho mais atrás, 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis 19, você percebe uma coisa. Na oração você expõe tudo para Deus. Você não precisa de ficar com nhenhenhê, não. Você rasga o véu. Como diz a minha esposa, né? Para Deus em oração, eu coloco até os meus ridículos. É para Ele sabe de você. Olha, você vê um exemplo muito claro aqui sobre expor tudo para Deus em oração. Está aqui, 2 Reis, capítulo 18, versículo 14. 19. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Diz o seguinte: tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reis da terra. Tu fizeste o céu e a terra. E continuou falando. Ele literalmente pegou uma carta e estendeu para Deus. Mostrou a carta para Deus e falou. Aí, se não bastasse, ele contou com detalhe o que estava escrito naquela carta. Ah, não precisa não, senhor. Coloca a carta assim e fala assim, ô, tá aqui essa carta aqui. Não, ele entrou em detalhe. Senhor, tá aqui a carta aqui, ó. Ele está falando isso, isso, isso. O senhor está percebendo aqui, senhor, que aqui ele falou aquilo, aquilo, aquilo. Você conversar com Deus, você orar, é você detalhar, é você abrir o coração, é você contar tudo. Como diz uma música aí, vou contar tudo para Deus. Eu vou contar. Porque você, numa dependência de Deus, você não tem nenhuma reserva para com Deus, você entra em detalhe. Outra coisa importante também na oração está aqui em Daniel, um pouco mais à frente. Daniel, um pouco mais à frente, depois de Jeremias, Ezequiel, vem Daniel. No momento que você está orando, você está buscando a direção de Deus. Não são poucas as vezes em que orando, eu senti Deus entrando na minha oração. E Ele me respondendo e me dirigindo. Por quê? Porque oração é conversar com Deus. É falar. Então, não é um monólogo onde você fala para você mesmo. Ali naquele servo de Abraão falou que é como se ele estivesse falando para si mesmo, mas não. Você está conversando com alguém que existe, que é Deus. Sendo assim, vai ter espaço para poder ele responder e ele falar. No momento da oração. Olha para vocês verem aqui, Daniel capítulo 9. Fala de uma maneira muito bonita. Daniel, capítulo 9, versículo 20 e 23. Estava eu ainda, falava eu ainda, e orava, no momento que estava orando, e confessava o meu pecado, e o pecado do povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio,
veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-lhe entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considere, pois, a coisa e entenda a visão. Olha para você ver que Daniel não estava fazendo monólogo. Ele não estava ali sentado ali, agora deixa eu começar a pensar, viajar aqui na maionese, começar a imaginar, começar a pensar. Não. As pessoas param em frente à natureza, começam a meditar, começam a pensar, começam a criar. Isso não é oração. A oração ela é dirigida para Deus, porque a oração é conversar com Deus. A oração é falar para Deus. Se você está dirigindo para Deus, é mais do que natural que Deus te instrua, que Deus te oriente. Faz parte da oração. Quantas e quantas vezes que no meio da oração, a minha esposa teve uma visão e no final falou comigo: Carlos, eu tive essa visão. Quantas e quantas vezes no meio da oração eu estou orando, Deus vai me dar uma direção de algo. Isso aconteceu há poucos dias atrás, no momento que eu estava orando a Deus, perguntando a Deus se Ele queria que eu levasse a mensagem do final de ano, sobre aquela mensagem que eu falo especificamente sobre a volta de Jesus para buscar a igreja, o arrebatamento. Na hora que eu estava perguntando a Deus, Deus me deu não apenas a mensagem, como também algo mais. Eu parei na hora que assim comecei a louvar a Deus, porque foi nítido a direção dele. Por quê? Porque a oração, ela é um diálogo, é uma conversa. Você conversa com Deus e é natural Deus te responder de uma maneira ou de outra. Ou no intelecto, ou em visão, ou audivelmente, porque Deus existe. Você conversa com Ele de uma maneira bem clara, de uma maneira bem nítida, porque Ele existe. Não é você dirigindo para uma imagem, não é você buscando a direção de algo inanimável, não. Você está buscando um ser que realmente existe. Por ele existir, ele te responde. E imediatamente aqui veio o que? Veio o anjo. E foi orientar, foi dar direcionamento para ele. Olha para vocês verem como que é interessante você manifestar isso, que a oração demonstra nossa fé. Aquela pessoa que ora, que também é uma oração, é conversar com Deus, de uma forma robótica, de uma forma fria, ela está orando como se ela de repente assim, a minha oração não passa do céu, do teto, ela não chega até o céu. Mas aquela pessoa que ora com convicção de que a oração vai chegar, ela ora com fé. E é importante você orar com fé. Fé em quê? Fé de que Jesus existe. Fé de que Ele está te ouvindo. Fé de que Ele vai te responder. Ele vai te responder da maneira dele, mas vai te responder. Quando nós colocamos esse pedido de oração aqui, orei: Senhor, os pedidos que estão nessa caixinha, na minha mão que estão orando, responda segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Por quê? Porque eu sei que Deus responde. Eu amo a oração. Porque eu sei que Deus existe. Eu amo a oração. Eu sei que Deus está me ouvindo. Eu amo a oração. Olha para vocês verem aqui em Jó. Evangelho de Jó, não é João? No Evangelho de João. Evangelho de João, mais na frente, capítulo 11. Jesus deixa isso bem claro. Olha para vocês verem João, capítulo 11, versículos 41, 42.
diz o seguinte: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. Jesus sabia claramente que ele não estava fazendo nenhum monólogo. Jesus sabia claramente que ao orar, o Pai ia ouvir. Quando a gente ora a Deus, e que a gente sabe que a nossa oração é uma oração que chega até o céu, ela gera fé. Ela gera fé. Aquele que fala com Deus, que é oração também, de forma apática, de forma robótica, vai estar orando, mas é uma oração vazia, é uma conversa vazia, é uma conversa formal, é uma conversa... Mas ela pode ser uma conversa também totalmente suntuosa, mas com fé, como aconteceu ali com Salomão, cheio de pompa, aquelas orações e tal, aquelas palavras requintadas, mas com fé. Como ela pode ser também de uma maneira tão íntima como aquele servo de Abraão, mas com fé. Como no caso ali de Daniel, coletivamente, ali em Atos, ali os primeiros cristãos, com fé, por quê? Porque eles estavam orando convicto de que Deus estava respondendo. E Jesus falou aqui de uma maneira bem clara: Ô Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Eu sempre soube que o Senhor me ouve. Eu estou falando assim, porque na hora que o pessoal vê o milagre acontecendo, eles vão saber que é porque eu orei. Por isso que eu estou falando desse jeito, mas eu sempre soube. Toda vez que eu vou orar, eu oro com convicção e com fé de que Jesus está me ouvindo. Eu oro com convicção e com fé de que Jesus vai me responder. Segundo a vontade dele, mas vai me responder. Pode demorar, mas vai me responder. Eu creio no poder da oração. E quanto mais eu oro, mais eu me mostro dependente de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu reconheço o poderio de Deus. Agora, essa oração com fé não é qualquer oração. Ela é uma oração especial. Eu posso conversar com a Jandira, abobrinhas, mas chega um momento que eu posso chamar a Jandira, vamos conversar aqui, é sério o negócio aqui. Quer dizer, nós vamos ter um diálogo especial. Nós vamos resolver algo sério. A oração com fé é essa. Você pode estar conversando coisas simples, mas com fé ela vai estar gerando algo muito mais importante. Você vai estar gerando uma comunhão. Você está orando na certeza de que Deus está respondendo. Olha para vocês virem aqui, João, só voltar um pouquinho, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 19 ao 23, diz o seguinte: disse a mulher para Jesus: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adora o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O adorar aqui você pode trocar por orar. Como eu disse, a oração tem que estar cercada de adoração e de louvor. Onde que eu devo ir? Eu devo ir para o templo? Ou aqui nesse poço que Jacó abriu? Não, em qualquer lugar. É pecado orar no templo? Não. É pecado orar em casa? Não. É pecado orar em pé andando? Não. É pecado orar ajoelhado? Não. É pecado orar deitado na cama? Não. É pecado deitar de bruço no chão? Não. Em qualquer lugar. Mas uma coisa é essencial: orar em espírito e em verdade. Essa oração é a que gera fé. Orar em espírito, eu vou estar orando com o meu intelecto, mas eu vou estar ligado ao céu, porque é espiritual. Para nós que aceitamos a renovação, a gente ora e mistura orar em línguas com orar no intelecto. De repente você está orando assim, você passa a orar em língua, depois você volta a voltar a orar pelo intelecto. Por quê? Orar em espírito. Você não está conversando com uma pessoa apenas aqui, você está conversando com um ser celestial. E em verdade. Bobagem você, eu menti para Deus. Ele sabe que você está mentindo. Ele sabe. É bobagem tentar sensibilizar Deus fazendo um teatrinho. Ele sabe que você está fazendo teatro. O teatro não é verdade. Quando Salomão fez aquilo ali, aquele negócio suntuoso ali na frente do mais tal, ele estava fazendo algo muito pomposo, mas ele estava sendo verdadeiro. Quando ele dobrou o joelho, ele não estava querendo ser eleito como político, não. Ele não estava querendo ganhar voto de ninguém, não. Ele estava ajoelhando na presença de todo mundo. Ele estava sendo sincero para com Deus. Por isso que Deus fez presença ali. Quando você ora em espírito e em verdade, você rasga o seu coração. Como diz a Jandira, você expõe até os seus ridículos. Em espírito, por quê? Porque você já está entrando numa dimensão espiritual para falar com Deus. Jesus falou bem claro e diz em espírito e em verdade. Agora, nós não podemos deixar de ver aqui algo importante. A oração do Pai Nosso. Vamos aqui em Lucas. Lucas, capítulo 11. Versículos 1 ao 4 diz o seguinte. Lucas 11, de 1 ao 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. As pessoas erram muito. As pessoas acham que essa aqui é a oração do Pai Nosso. Você vai orar a Deus? Então, todo mundo estica a mão.
Então vamos orar o Pai Nosso. Não. Isso aqui não é a oração do Pai Nosso. Isso aqui é um modelo de oração. Isso aqui é uma síntese de oração. Você não deve pegar esse Pai Nosso aqui e ficar rezando ele repetidamente. Ele só está te dando uma pausa, um exemplo. Eu coloco aqui, santificado seja o teu nome aqui. É como eu falei, toda oração você tem que ter o quê? Louvor e adoração. Santifica o nome do Senhor na sua oração. Não precisa falar só assim, Pai, santificado seja. Não, você pode santificar de diversas formas. Exaltando os feitos dele. Exaltando as qualidades dele. Aqui vem o teu reino. Em outra passagem, seja feita tua vontade. O que significa isso? Olha aqui para você ver. Ser feita a vontade de Deus, o reino do Senhor. É você deixar ele ser Senhor da sua vida. Venha o teu reino aqui na terra como no céu. Seja feita tua vontade aqui na terra como no céu. Aí você começa a falar com Deus, Senhor, está essa situação assim, assim, assado. Qual que é a tua vontade? O que, é que o Senhor quer, Senhor? Seja feita tua vontade. Olha como é que esse trechozinho aqui é extenso. Você vai fazer igual como aquele rei, vai estender toda aquela situação na presença de Deus. Fala, Senhor, seja feita tua vontade, qual que é teu querer, qual que é tua vontade, o que o Senhor quer com isso? Mesmo que não aconteça de acontecer como Daniel, viu uma resposta direta de Deus, mas essa resposta vai vir com o tempo. Mas você vai estar o quê? Colocando para Deus, seja feita tua vontade. Não é só você virar e falar assim, Deus, seja feita tua vontade, não. É você deixar claro mesmo a situação para que seja feita a vontade de Deus. Outra coisa que ele fala aqui, o pão nosso cotidiano dai-nos hoje. As pessoas aprenderam que você não pode pedir as coisas a Deus. Porque Deus é muito grande, Deus tem que se preocupar com tanta coisa, porque vai preocupar com você. Aí você resume nisso aqui. Ô Senhor, dai nosso pão de cada dia. É pecado? Não. Mas tem a passagem também que fala que comerás o melhor da terra. Se você pode comer o melhor da terra, por que você vai pedir o pão de cada dia? O pão de cada dia aqui foi um exemplo que o Senhor deu para que você peça a Deus o que você quer. Mas não é só o pão. Eu costumo muito orar a Deus, pedindo a Deus, Senhor, dai para nós com abundância, fartura e qualidade. Não apenas o pão de cada dia, mas dai-nos. Toda vez que eu vou orar agradecendo pelo alimento, eu falo, Senhor, não deixa faltar para nós o alimento com abundância, fartura e qualidade, não apenas o alimento, mas produto de higiene, de limpeza, aquilo que nós desejamos. Porque a tua palavra diz que o melhor da terra comerás. Se eu posso ter o melhor óculos, se eu posso ter a melhor roupa, se eu posso ter o melhor carro. Aí as pessoas falam, não, eu tenho que orar pedindo a Deus só o pão de cada dia. Esse aqui é um modelo. Quando ele fala assim, dá-lhes o nosso pão cotidiano, ele colocou uma base para que você peça. Quando Salomão recebeu a rainha de Sabá veio cheia de presentes para Salomão. Sabe o que Salomão fez? Encheu a rainha de Sabá de presente. Quando você chega a Deus pedindo pouca coisa, você está mostrando para Deus que Deus não tem para te dar. Você coloca Deus como um Deus pobre, porque você está pedindo muito pouco. Mas quando você vai confiante que Deus é um Deus poderoso, é o dono do ouro e da prata, e você chega em Deus pedindo, você tem uma fé de que Deus tem poder para te dar. É o contrário daquele que faz, não vou pedir a Deus não, porque tem gente mais necessitada que eu. É uma falsa humildade. Independente de outro estar necessitando, eu preciso. E Ele é meu Pai. E Ele pode me dar. Ele tem para me dar.
Como no caso a rainha de Sabá chegou ali, com Salomão cheio de presente, e Salomão chegou cheio de presente, faz isso para com Deus. Mostra que você conhece o seu Deus, ele é poderoso, é o dono do ouro e da prata. Não vem com aquela oraçãozinha assim, que ela falsa humildade, não. Rasga o véu, peça mesmo. Agora, se ele vai te dar, a questão é dele. Mas você vai pedir o melhor dessa terra, com abundância, com fartura e qualidade. Por quê? Porque ele pode te dar isso. Outra coisa que quando fala aqui, não nos deixe cair em tentação, é cair no pecado. Aqui é uma frasezinha assim, mas você pode estender isso muito. Senhor, eu estou indo para tal lugar assim, assim, Senhor, mas eu fiquei sabendo que ela está desse jeito, assim, Senhor, não deixa eu cair em tentação ali, não, Senhor. Ô, Senhor, fulano de tal está me convidando eu para fazer aquilo, Senhor, não deixa eu cair em tentação. Senhor, eu estou com vontade de voltar a cometer aquele vício, aquele pecado, Senhor, não deixa eu cair, não. Isso aqui estende a algo muito amplo. Nessa passagem que não fala, mas na outra fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. O que é livrar do mal? É as ciladas. É aquilo que está sendo forjado aos ocultos que você não sabe, tanto pelos homens como pelo diabo. Aí ao sair fala, Senhor, proteja a gente, livra a gente do mal. Livra a gente do homem maligno, livra a gente do maligno em si. É tanto assunto que você pode colocar na oração, aí as pessoas falam assim, não, a oração tem que ser específica, tem que ser objetiva, tem que ser sucinta, tem que ser só o Pai Nosso. Ah, nós vamos orar? Então vamos. Pai Nosso, está no céu. Não, isso é um modelo de oração. A oração tem que conter o louvor e a adoração, mas não tem que ser simplesmente santificado seja o teu nome, não. Você pode estender isso. Mas algo que tem que ter na oração é isso aqui, que é fundamental. Perdoa os nossos pecados, como também temos perdoado. Quando você vai ler a Bíblia, não começa a ler a Bíblia sem antes pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Quando você vai orar, não começa a conversar com Deus sem antes pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Quando Moisés teve aquela experiência com o Senhor ali na sarça, o Senhor falou o seguinte, tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está pisando é um lugar santo. Quando você vai conversar com Deus, você não está conversando com uma pessoa comum, não. Você está conversando com a santidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de louvar e adorar, antes de você detalhar a coisa, pedindo o pão nosso de cada dia, antes de detalhar a coisa, falando para vir o reino do Senhor aqui na terra, peça perdão, como está aqui. Perdoa os nossos pecados. Expõe para Deus os seus problemas, os seus ridículos. Expõe para Deus aquele pecado que você não tem coragem de contar para ninguém. Expõe para Deus aquela tendência de pecado que você está querendo cometer. Expõe para Deus o pecado oculto, o pecado involuntário. Confessa a Deus o teu pecado. Isso é oração. Não é apenas algumas palavras ditas no Pai Nosso, mas é a liberdade de falar o que você quiser com Deus. Orar é conversar com Deus. Mas de repente, você está sentindo que a sua oração não passa do teto. Ou tem muito tempo que você não ora a Deus. Por quê? Porque você está desviado. Ou você está na igreja de uma maneira formal, orando a Deus e não está subindo o teto porque você está desviado. Ou porque tem muito tempo que você não tem coragem de dirigir a palavra a Deus porque você está desviado literalmente da igreja. É hora de você voltar, para voltar a ter essa comunhão com Deus em oração. Oração em espírito e em verdade. Ora após mim, voltando para os caminhos do Senhor, diga o seguinte, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias e afastei de ti. Arrependido eu volto.
Peço, Senhor, que o Senhor me perdoa. Volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Agora eu me dirijo a você, que está assim, achando estranho o que eu estou falando, porque para você talvez a oração tenha sido só o Pai Nosso. A oração sua talvez seja aquela só que pega um textozinho que alguém mandou para você, seja no Facebook ou não, um papelzinho, você vai, vou orar esse texto aqui. Não, isso não é oração. Oração é algo espontâneo. Você que nunca experimentou isso, é porque você nunca teve a liberdade. Não chegou a você ainda aquela oração que Jesus falou para aquela mulher. Aí chegar o tempo, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador para você experimentar esse tipo de oração em espírito e em verdade. Ora após mim. Eu vou dizer meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitude e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu dependo do Senhor, que eu não consigo conduzir minha própria vida, nem ser espelho para as pessoas. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo, os teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês. Deus e Pai, eu creio no poder da oração. E nesse momento que eu estou orando, eu coloco esse que voltou, essa que voltou para os teus caminhos. Coloco essa que está assistindo, que está aceitando o Senhor como Senhor e Salvador. E peço, Senhor, faça uma obra maravilhosa na vida deles. Tenha intimidade com eles. Que eles possam começar a experimentar, ou aqueles que afastaram, retornar a entender e experimentar a verdadeira oração em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, o Senhor permitindo, vamos estar realizando a ceia do Senhor. Então, separa o seu pedacinho de pão, sua taçazinha de suco de uva e vem participar conosco, se assim o Senhor permitir, se aqui nós estivermos. Amém? Vou estar entregando agora a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a minha, Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Na autoridade, me desce dos altos céus, determino que nós tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.